Olá, aqui professora Eliane e aí a turminha do 5º ano da Escola Municipal Mary Maria de Aquino, Rede Municipal de Ensino de Ubá. Tudo bem, turminha? Vamos para a nossa 8ª aula do caderno 5, joia? Nosso assunto hoje é cálculo de porcentagem e representação fracionária, adição e subtração de frações. Será que vai ser muito difícil? Será? Acho que não, hein? Acho que vocês já estão conseguindo desenvolver bem. Vamos ver as habilidades que eles gostariam que a gente desenvolvesse nessas aulas. Representar a porcentagem, isso a gente já viu em sala, pelo menos no 4º ano. Efetuar cálculos simples de porcentagem. Vamos ver o que é? No caderno pedagógico de vocês, temos lá: porcentagem é uma parte de um todo de 100 partes, ou seja, uma fração cujo denominador é 100. Observe o exemplo que segue. Em um grupo de 100 garotos, 75% deles gostam de futebol. A fração que representa a quantidade de meninos desse grupo que aprecia futebol é 75 sobre 100. Joia? Isso significa dizer que 75% dos garotos gostam de futebol. Pessoal, toda vez que nós tivermos uma fração com denominador 100, nós podemos transformar isso em um percentual, tá? Numa porcentagem. Olha aqui, ó. Podemos dizer que a porcentagem é a quantidade de um conjunto tomando o seu total como sendo 100%. Por que eu coloquei isso? Para que vocês também identifiquem que 100% significa um todo, tá? Então, independe se são 15, se são 25, 23, 350 mil. Isso tudo é 100% de um grupo, do determinado grupo que você estiver falando. Olha aqui, ó. Assim, se na nossa sala temos 15 alunos e todos realizam a atividade, dizemos que 100% dos alunos do 5º ano realizaram a atividade. Então, 15 alunos são 100% dos alunos do 5º ano, tá? Vamos observar agora quantos meninos são na sala e qual a fração correspondente. Então, vamos ver, olha, na verdade, nós vamos ver a quantidade correspondente. O que nós temos aqui é um grupo total de 15 alunos. Esse é o meu 100%. Eu quero saber qual a quantidade de 15 dá 40%. Para eu saber quantos meninos são 40% dos alunos em quantidade, preciso calcular quanto é 40% de 15. Ó, isso é que eu quero saber, 40% de 15 alunos. 40% é a fração 40 sobre 100. 40% de 15 é a mesma coisa que eu escrever 40 centésimos vezes 15. 40 vezes 15 sobre 100. Aqui, meninos, ó, seria o mesmo que eu tivesse colocado 15 sobre 1. Por isso que quando eu multiplico, não faz diferença, tá? Quando a gente tem zero depois da vírgula, a gente não pode desconsiderar? Então, quando eu tenho um número sem denominador, significa que ele está sobre 1, tá? 40 vezes 15, vamos fazer essa conta juntos? 5 vezes 0, 0. 5 vezes 4, 20. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 4, 4. Vamos somar 0, 0, 6. Então, olha, 40 vezes 15 sobre 100. Me digam aí, o 100 não permanece aqui? É isso que eu coloquei do outro lado ali, ó. 600 sobre 100. Lembram que eu já informei para vocês que essa linha divisória de denominador e denominador representa também uma divisão? Significa que eu tenho um grupo de 100 e desses grupos de 100 eu peguei 600. Ué, tia, mas como assim? 600 não é muito maior que 100? Significa que eu peguei um grupo de 100, dois grupos de 100, 3 grupos de 100, 4 grupos de 100, 5 grupos de 100, 6 grupos de 100, tá? Então, eu peguei 6 grupos de 100 e aí eu vou fazer essa divisão, ver se vocês concordam comigo. Olha lá, 600 dividido por 100.
6 vezes 0, 0. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 1. 600 menos 600, 0. Então, 600 dividido por 100 deu 6. Beleza? Qual é a minha resposta aqui, então? Olha, para eu saber que 40% de 15 são quantos meninos? 6 meninos. Significa que do grupo de 15 alunos, eu tenho 6 meninos, que equivale a 40%. Joinha? Ficou fácil, não ficou? Tenta fazer aí agora, meninos. Faz uma coisa de cada vez. Vamos na nossa pausa aqui, hein? No nosso congela. Vamos lá. Em uma concessionária, há 120 carros. 30% são brancos e 70% são pretos. Quantos carros há de cada uma dessas cores? Vamos calcular primeiro só os de branco, assim como eu fiz lá. Os meninos não eram um percentual do grupo de alunos? Então, os carros brancos são um percentual do conjunto total de carros. Então, agora, congela. Faz aí, hein? Descongelou e nós vamos ver juntos, por etapa. Primeiro, nós vamos ver quanto é 30% da quantidade de carros e depois vamos verificar os 70%. Chamando de a quantidade de carros brancos, chamamos de interrogação, né, meninos? Pois é, essa interrogação aí que eu quero ver com vocês, tá? Essa interrogação aqui, ó, são a quantidade de carros brancos. Então, olha, chamamos de interrogação a quantidade de carros brancos. E aí nós temos que 120 é o meu conjunto total. Então, é 100% dos meus carros. Eu quero saber quanto é 30%. Olha só o que eu posso fazer. Olha, eu posso multiplicar cruzado. Olha aqui, ó, multiplicando cruzado, eu vou ter aqui, olha, 100 vezes interrogação, que é igual a 120 vezes 30, não é isso? Como eu tenho aqui uma igualdade, quando eu passo para cá, eu passo dividindo. Por isso que eu já coloquei ele aí, ó, dividindo. Aqui nós temos uma fração, 120 vezes 30 sobre 100. Então, a minha interrogação aqui, que é a quantidade de carros brancos que representa 30%, fiz essa multiplicação aqui, ó, 2 zeros, 2 zeros, 3 vezes 12, 36. Muito bem, 36 sobre 100. Se eu cortar um zero aqui, outro aqui, um aqui, outro aqui, é igual na conta de divisão. Esqueceram que fração é mesmo que divisão? Não pode esquecer. Então, eu tenho que a minha interrogação aqui, ó, é a quantidade de carros brancos. Então, essa quantidade de carros brancos, que representa 30%, são 36 carros. Logo, tem 36 carros brancos na concessionária. Olha como eu fiz. 36 carros brancos, mais uma quantidade que eu também desconheço de carros pretos, vai dar o meu total, 100%, não vai? Então, eu posso fazer uma conta de subtração simples, ó. 120 menos 36, aqui o meu sinal de fração subiu, hein? Deu 84. Então, olha, existem 84 carros pretos e 36 carros brancos na concessionária. Ficou difícil? Ficou não, né? Agora, eu achei super bacana o Capitão Matemática. É engraçado, né, gente? Mas ele tem um canal no YouTube, ele tem muitos vídeos bacanas de matemática, com dicas fáceis de se aprender a trabalhar a porcentagem. E eu trouxe uma dica para vocês de como trabalhar esse porcentagem de quantidade. Se você tem dificuldades com porcentagem, acabaram-se os seus problemas. Agora você vai poder aprender de uma forma bem prática e fácil como resolver um cálculo de porcentagem. Vamos lá. Muito fácil. Nosso primeiro exemplo aqui, nós temos 8% de 400. Como resolver essa questão? Quanto é 8% de 400?
Muito fácil. Para você que quer aprender porcentagem, grave esta regra. Porcentagem é o mesmo que multiplicar e separar. Certinho? Então, 8% de 400 é o mesmo que 8 vezes 400. Ok? Então, feito isso, multiplicando, aqui olha, multiplicando 8 vezes 400 dá igual a 3.200. Ok? Então, lembrando que porcentagem é o mesmo que multiplicar e separar. Então, 8% de 400 é o mesmo que 8 vezes 400. 8 vezes 400 dá igual a 3.200. A primeira parte da nossa porcentagem nós já fizemos, que foi a multiplicação. Ok? É como se você tivesse R$400, quisesse tirar 8% de 400, e para isso você teria que multiplicar 8 vezes 400. Dá 3.200. Essa foi a primeira parte, que foi a multiplicação. Ok? A segunda parte é separar. O que é que você vai fazer? Na hora de separar, você só separa duas casas decimais, ou seja, dois números. Nós vamos pegar os dois últimos números aqui, certinho? 0. Fácil, hein? Vamos colocar uma vírgula aqui, ó. Certinho? Então, no caso aqui, nós vamos... Olha só aqui como ficou. Em cima não tem vírgula e embaixo tem vírgula. Então, aqui nós multiplicamos 8 vezes 400, 3.200. Aqui nós pegamos e colocamos uma vírgula, certo? Separamos as últimas duas casas, no caso 0, 0, colocamos a vírgula. Então, 8% de 400 é igual a 32. Ok? Então, é muito fácil, não tem complicação, tá? Lembrando que porcentagem é o mesmo que multiplicar e separar. Temos aqui um outro exemplo. 8,5% de 400. No exemplo anterior tivemos 8%. Nesse aqui é 8,5%. Tá? É o mesmo processo. Você vai pegar aqui 8,5%, vai multiplicar por 400. E aí nós obteremos o seguinte resultado. Então, 8,5 vezes 400 dá igual a 3.400. Ok? Então, como porcentagem é o mesmo que multiplicar e separar, você pega aqui a sua porcentagem e vai multiplicar pelo número que você quer obter o resultado. Então, você multiplicou aqui 8,5 vezes 400 dá igual a 3.400. A primeira parte foi feita, que foi a multiplicação. Agora você vai separar. Como é que isso se processa? Da seguinte forma. Olha só. Você separa as duas últimas casas. No caso aqui seria 0, 0. Você coloca ela fora, separa. Coloca uma vírgula. Então, 8,5% de 400 é o mesmo que 8,5 vezes 400, que dá igual a 3.400. Separando aqui as duas últimas casas, nós tiramos fora, colocamos uma vírgula. Então, 8,5% de 400 é igual a 34. Ok? Então, nosso resultado aqui é esse aqui, 34. Então, aqui não tem aqueles cálculos complicados que deixam a sua cabeça assim atordoada. Não, aqui é bem simples. Pegue a porcentagem, aqui, multiplique pelo número que você deseja, e aí você obtém aqui o resultado, tá? Então ficou aqui a nossa videoaula bem explicativa. Nunca mais você vai ter problemas com porcentagem. E se caso ainda não compreendeu, assista às outras videoaulas, ok? Muito boa a dica do Capitão Matemática, não acharam? Pois é. É quando a gente divide por 100. Vimos então a dica do Capitão Matemática. E vou deixar para vocês aí, ó, busquem no livro de matemática, no índice dele, o assunto porcentagem e porcentagem de quantidade. Lá vocês têm algumas atividades para poder praticar, tá bom? Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Beijo!